Nós devemos sim, amados, planejar nossa vida. Nós devemos sim, o máximo que conseguirmos, prever tudo da nossa vida. Logicamente, isso não é algo preciso ou 100%, né? Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. E é uma afirmação. Então a gente não tem uma bolinha de cristal, né, amados, para prever. E que bom que é assim. Que bom que é assim. Mas isso não nos tira a responsabilidade de planejar. A responsabilidade do planejamento, amados, é toda nossa. Quando eu falo planejamento, amados, eu tô falando em todas as áreas possíveis da nossa vida, tá? Planejar ter um filho, planejar se casar, planejar comprar um carro, planejar comprar uma casa, planejar fazer uma viagem, planejar tudo. Tudo que você pensar na sua vida deve sim haver um planejamento prévio. Mas, acima de todo e qualquer planejamento, a nossa submissão a Deus, amados, ela é muito maior. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Ele. Reconhecer Cristo, reconhecer a Deus, reconhecer o Senhor. A direção divina vem sobre todas as nossas escolhas. Sabe? É como se eu estivesse falando para Deus, Deus, para isso aqui eu preciso da sua ajuda. Aí para isso aqui eu não preciso não. Para isso aqui eu dou conta, eu faço sozinho. Mas é isso que, sabe, soa e grita aos meus ouvidos. Nós temos que entender que a nossa necessidade e dependência de Deus é em tudo. Deus não nos quer pela metade, amados. E eu sempre gosto de repetir isso e nunca vai soar repetitivo. Deus nos quer por inteiro, porque Ele nos salvou por inteiro. Ele quer a nossa dedicação total aos costumes e à nossa vida cristã, para que Cristo abunde cada vez mais em nossa vida e a submissão a Ele fique cada vez mais clara. Agora, quem faz em nós esse planejamento, se não Deus? Ele sim, amados, ouve as nossas orações, ao qual Ele nos aconselha, sejam ouvidas ou falado por vós todas as vossas petições e orações com ações de graças. É um convite de Paulo a nós de, amados, se dediquem à oração. Se dediquem a pedir a Deus algo, sabe? E pode ser qualquer coisa. A maturidade cristã é entender que, mesmo eu pedindo, eu posso não receber. E a gente só atinge essa maturidade, amados, à medida que a gente se debruça cada vez mais na palavra e está descansado. Volto para o versículo 5. Confie no Senhor, amados, de todo o seu coração. Quando a gente entende esse nível de dependência de Deus, a gente está descansado de saber, Senhor, eu quero fazer, mas não deu, e amém. E deu, amém, e glórias a Deus. Porque há uma diligência nesse planejamento. É isso que é interessante, né? Não é só planejar. O escritor em Hebreus nos fala que o diligente, ou a pessoa diligente, ela sim faz os planos, mas, amados, os planos deles são muito mais abundantes. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Olha como é diferente. E eu gosto muito de como Salomão faz os provérbios, né? Ele fala daquele que é o correto e daquele que é o incorreto. Daquele que o busca e se você não buscar, o que acontece com você. E eu gostei do termo usado, o verbo. Os planos do diligente tendem a ser abundantes. Por que tendem? Porque pode acontecer. Mas vamos estar descansados nisso. Maturidade, amados, maturidade. Essa é a minha maior, sabe, esperança para a igreja, que a gente atinja uma maturidade, sabe, tal qual que nada nos abalará. Porque eu estou maduro o suficiente de saber que Deus é tudo em minha vida. É tudo, absolutamente tudo em minha vida. Tendem a ser abundantes. Então não é só o medíocre, tá? Não é só o mais ou menos. Tendem a ser abundantes. Mas o apressado, mas aquele que não fez um planejamento tão robusto, aquele que foi fazendo, né? Levando, empurrando com a barriga, né? Como diz aquele termo. Tende ao fracasso, amados. Tende ao fracasso. Olha como Jeremias fala, amados. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Isso é o Senhor falando, amados. Eu, Senhor, sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. E são pensamentos bons. É um planejamento excelente para que vocês tenham uma vida boa, amados. E eu sempre gosto de lembrar, e nunca é tarde, né, de falar. O bom perante os olhos do Senhor, amados. Porque a nossa vida aqui, ela tende a ser uma vida, sabe, tribulada, uma vida que a gente possivelmente não estará em refrigério todos os dias.
Essa é a vida do cristão na terra, amados. Qual a pessoa que vai edificar uma torre e não se assenta primeiro para fazer os cálculos de quantos tijolos e cimentos e argamassa ele vai usar para que, começando, acabe o dinheiro e seja motivo de chacota e, sabe, motivo de riso entre todos. Falando, ó, aquele começou, mas não teve capacidade de terminar. Claro que Cristo está falando da vida cristã. Claro que Cristo está citando, né? Porque o versículo anterior fala disso. Amado, quer me seguir? Faça os cálculos. A vida é uma batalha. A vida é uma luta diária para você que quer ser cristão. Você quer ter uma vida em refrigério, amados, aqui na terra, não ser confundido com ninguém, não ser incomodado por ninguém, não quer, sabe, ter problema nenhum, não seja um cristão. E aí, sendo um filho do diabo, amados, você tá no time contrário, aí tá tudo certo. Você não vai sofrer nem mais nem menos no inferno por conta disso. Mas irá para o inferno, porque estará fora de Cristo naquele grande dia. A vida cristã nos pede um preço, amados, e sim, e esse preço se chama vida. Aquele que não odiar e aborrecer a sua própria vida, é dura a palavra, amados, não é digno de mim. E aí, buscamos planejamento, diligência, sabendo que o Senhor tem um plano glorioso para nós. Mas se o nosso foco, amados, não for o reino, Mateus capítulo 6, versos 33, se o nosso foco principal, prioridade zero, não for o reino, mas nós estamos caminhando para um planejamento que tende a fracassar. O que Jesus disse? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Todas as coisas citadas acima nos serão acrescentadas. Comer, beber e vestir. Necessidades físicas supridas. Porque a celestial, amados, a espiritual, essa nem se discute, né? A suficiência dela. Mas quando Jesus está falando das coisas terrenas, que nos aflige. Amados, quem não é aflito? Amados, quem não começa a trabalhar um mês e pensando já no final dele, né? Deus dirige os nossos passos, amados. Você crê nisso? Por misericórdia, você crê nisso? O que diz lá, Benedito? O coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Mas eu vou traçar, eu vou pra cá, eu vou pra lá. Ó, o versículo de Tiago. Amanhã eu vou fazer isso, depois da manhã aquilo, vou comprar, vender, alugar, vou consignar, fazer um consórcio, vou... Amados, planejem sim, mas leiam esse texto. Meu coração planeja, meu coração quer muitas coisas. Quer muitas coisas, lógico. Nós temos que ter sim, amados, objetivos na nossa vida. E não há problema nisso, não há problema nenhum nisso. Qual o nível da minha entrega a Deus? Qual o nível? Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Confia no Senhor. Olha só que interessante. Deixa eu saber se minha versão fala diferente, tá? Consagra ao Senhor todas as tuas obras, e os teus planos serão bem-sucedidos. Qual o meu nível de entrega? Senhor, eu consagro tudo o que eu tenho, sabe, de desejo, de vontade, de planejamento, de execução. Eu consagro tudo a Ti. A partir do momento que eu consagro tudo a Ele, tudo está entregue nas mãos dEle, amados, o que deve acontecer, o Senhor vai realizar. Estejam descansados nisso.